Em Presidente Prudente, 7 horas 30 minutos. Bom dia para você. Manhã de sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. Eu sou Jonatas Caetano e a partir de agora, pelos próximos 10 minutos, você acompanha aquilo que foi de destaque, aquilo que foi de relevância em Prudente e também na nossa região. Fique conosco pelos próximos 10 minutos, porque hoje, sexta-feira, dia 3, e para alegria geral da nação, diga ao povo que sextou. Semana que vem é uma semana mais curta, tem feriado na quinta-feira, então só alegria. Então, sextou e sextou com informação. Fica com a gente aqui, porque o Jornal Mais Prudente desta sexta-feira está no ar. Já vamos trazer aqui nesta sexta-feira as informações do plantão de polícia. As informações do setor policial são destaque agora no Jornal Mais Prudente. A Polícia Civil e policiais militares do 8º Batalhão de Ações Especiais, o 8º BAEP de Presidente Prudente, desencadearam nesta quinta-feira a Operação Nexus em Tarumã. As ações integradas realizaram a localização de entorpecentes, no caso maconha e crack, com apoio dos cães de faro Raika e Hunter. Durante as buscas, os cães indicaram com precisão a presença de entorpecentes em 2 imóveis. Em um dos locais foram encontradas pedras de crack escondidas em meio a roupas de cama, além de dinheiro. Em outro endereço foram encontradas porções de maconha e dinheiro sobre a mesa da cozinha. Ao todo foram apreendidos 37 gramas de maconha e 1 grama de crack. As drogas e os demais objetos de interesse da investigação foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Tarumã, onde a autoridade de plantão confeccionou os autos de prisão judiciária para que fossem tomadas as medidas cabíveis diante deste caso. E a Polícia Civil de Tarabai cumpriu nesta quinta-feira mandado de apreensão expedido pelo Poder Judiciário no âmbito de investigação que apura a criação e utilização de perfis em redes sociais supostamente para serem empregados na prática de crime contra a honra de diversas pessoas. Durante o cumprimento de ordem judicial, os policiais apreenderam um celular que, de acordo com as investigações, apresentavam correspondência com o dispositivo utilizado na criação do perfil investigado. O equipamento será submetido à perícia visando a extração e análise de dados que possam contribuir para a elucidação dos fatos. A investigação teve início após a identificação de um perfil criado sem a identificação de um responsável, utilizando conteúdos ofensivos contra pessoas, incluindo indivíduos ligados à administração pública municipal da gestão anterior na cidade de Tarabai. As diligências foram realizadas e conseguiram identificar um endereço de IP utilizado na criação da conta e o aparelho celular vinculado aos acessos investigados, culminando no cumprimento da medida judicial. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar o real responsável pela criação e utilização do perfil, bem como esclarecer todas as circunstâncias deste fato, informou por nota a Polícia Civil do município de Tarabai. Tal fato chama atenção por não ser a primeira vez que esse tipo de ocorrência é registrado em cidades da região. Outras 2 operações já similares foram deflagradas, a primeira em Presidente Prudente e a segunda no município de Santo Expedito, visando combater o mesmo tipo de situação. E falando em informações policiais, agora também as informações do setor policial, desta vez em Tupã e também na região com os nossos correspondentes regionais.
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente no quilômetro 512 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, na noite desta quinta-feira em Herculândia. Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, ambas motocicletas trafegavam pela rodovia no mesmo sentido quando um cachorro atravessou a pista. De acordo com a nota, os dois homens têm 44 e 46 anos. Sem tempo de desviar, o piloto de uma das motos atropelou o animal, perdeu o controle e bateu na lateral da outra moto. Um dos motociclistas ficou gravemente ferido e o outro teve ferimentos moderados. As vítimas testaram negativo para o consumo de bebidas alcoólicas e foram socorridas até a Santa Casa de Tupã para receberem atendimento médico. Já o cachorro morreu atropelado e foi enterrado no canteiro lateral da rodovia. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil no município de Herculândia. E vem chegando também aqui no nosso Jornal Mais Prudente as informações do tempo e temperatura, a previsão do tempo para Prudente e também alguns municípios da nossa região para esta sexta-feira. E tem também aqui no seu Jornal Mais Prudente as informações locais e regionais. A Prefeitura de Presidente Prudente informou que está tendo dificuldades. As equipes de vigilância em zoonoses estão encontrando dificuldades para realizar a aplicação de inseticida nos imóveis nos bairros Jardim Balneário e Residencial Cervantes, pois moradores não estão em casa no horário das visitas ou recebendo os agentes. A ação é para o controle do mosquito palha, transmissor da leishmaniose, especialmente por se tratar da região onde foi registrado o primeiro caso da doença em humano no município neste ano. A Prefeitura pede que a população receba os agentes de vigilância epidemiológica para o combate dessa doença, que pode trazer a morte também. A situação da leishmaniose visceral humana. E foram definidas também novas regras para preservar a qualidade do asfalto e a durabilidade das vias em Presidente Prudente. A execução de obras subterrâneas foi discutida com a Sabesp e com a empresa de gás natural que realizam obras em Presidente Prudente. A Prefeitura entregou às empresas um documento com diretrizes técnicas que estabelece critérios para a abertura e recomposição do pavimento. Pelas novas regras, toda a estrutura do pavimento removida durante a intervenção deverá ser recomposta com materiais de qualidade equivalente ou superior aos utilizados na obra original. A compactação também deverá ser executada em camadas sucessivas, seguindo critérios técnicos para garantir a durabilidade do asfalto. Outra mudança importante diz respeito à recomposição de pavimentos. Em vez de pequenos remendos, a recuperação deverá abranger toda a faixa de rolamento afetada pela intervenção. De acordo com a Prefeitura, em vias com largura igual ou superior a 9 metros, a fresagem deverá contemplar toda a faixa impactada, respeitando a extensão mínima de 8 metros. Já nas ruas estreitas, a recuperação deverá abranger toda a largura da pista. Quando houver duas intervenções com distância inferior a 8 metros entre elas, a recomposição deverá ser feita em um único trecho contínuo. Também ficou definido que os reparos executados pelas concessionárias terão garantias de 5 anos.
Caso sejam identificadas fissuras, trincas, afundamentos ou qualquer outra falha nesse período, a empresa será responsável e deverá realizar os reparos sem custo ao município. Outro encaminhamento foi definido com o planejamento de um conjunto de redes de infraestrutura com novos loteamentos, permitindo que as obras de água, esgoto, gás e pavimentação sejam executadas de forma coordenada, evitando intervenções que causem transtornos à população. E por fim, nós chegamos então ao último bloco do Jornal Mais Prudente, com as informações agora também esportivas, informações do esporte, destaque da Copa do Mundo FIFA de seleções, com o repórter Richard Souza. Richard, bom dia para você. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Jornal Mais Prudente. Que quinta-feira de Copa do Mundo tivemos. Espanha bateu a Áustria por 3-0 num jogaço com doblete de Oyarzabal. Um jogaço do atacante espanhol que marcou 2 e classificou a Espanha para as oitavas de final, que aguardava o adversário da noite. Portugal e Croácia se enfrentaram e Portugal passou um sufoco danado. Gonçalo Ramos, praticamente no último minuto do jogo, marcou e Portugal garantiu a vitória por 2-1, inclusive com um gol do astro Cristiano Ronaldo. Portugal, então, classificada para as oitavas de final e enfrenta a Espanha. Hoje, um destaque, jogo da Argentina às 7 da noite, Cabo Verde encarando a campeã mundial, né? Um jogaço de bola. E claro, no domingo, não se esqueça, seleção brasileira encarando a Noruega já pelas oitavas de final. Vale vaga nas quartas de final. E claro, você fica sabendo tudo desse jogo aqui no Mais Prudente. Mais uma vez, repórter Richard Souza, muito obrigado pelas informações e pela sua participação aqui conosco. E com isso, nós chegamos ao final da edição local e regional do Jornal Mais Prudente nesta sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. Se o fato merecer destaque, nós podemos voltar a qualquer momento com um plantão extraordinário no fim de semana, ou então na segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, aqui no nosso Jornal Mais Prudente. Deixo para você a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser, tomara que Ele queira. Tchau, fiquem todos com Deus.